Boa noite a todos. Bem-vindos aqui a essa nossa conversa, essa nossa aula sobre essa mulher incrível que chama-se Shirin Neshat. Eu não sei se vocês já ouviram falar dela, mas eu conheço de longa data o trabalho da Shirin Neshat. Quando estive num festival de Arles, né, esse festival de fotografia de Arles, em 94, 95, não me lembro bem. E o trabalho dela estava surgindo na cena fotográfica, assim, com uma força incrível. Eu me lembro de ter entrado nesse lugar, assim, eu tenho a exposição que é um lugar muito grande, assim, todo branco, e visto essas mulheres com essas escrituras islâmicas no rosto, assim, um negócio assim absolutamente impressionante, né? Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo correndo bem aí? Dá um toque aqui no chat para mim, um ok. Eu tô te ouvindo direitinho. Mas acho que tá, né? Tá, Porque. tá tudo bem. Então tá bom. Então vamos começar aqui a falar dela. Quem é Shirin Neshat? Ela é uma iraniana que começou a fazer fotografia por uma questão praticamente assim relativa à vida dela, porque ela, embora seja iraniana, ela viveu a vida toda praticamente fora do Irã, né? Ela se criou, estudou nos Estados Unidos e depois voltou em 1990, ficou chocada com o que viu e começou a fazer um trabalho muito interessante, porque o trabalho dela anda assim, fica entre a sensibilidade da mulher e da fragilidade, entre aspas, né, da física da mulher, né, e no caso de uma cultura como a cultura islâmica, uma fragilidade quase que eh, explorada de maneira brutal, né, pelo homem, né, e essa força, essa resistência interior, essa coisa assim impressionante, né? Então, eu vou começar a falar do trabalho dela, porque desde então, olha, eu estou falando de quase 30 anos atrás, estou falando do Festival de Arte de 1994, nós estamos em 2023. Desde então, ela nunca parou de orientar o seu trabalho para uma reflexão sobre essa questão da mulher, né, que supera até, eu acho que a questão iraniana, sabe? Eu acho que é uma reflexão assim muito profunda, muito intensa, muito delicada, né? Então eu queria começar, antes de falar muito sobre o trabalho dela, sobre a história dela, falar um pouco, né? Queria mostrar as imagens, porque eu acho que as imagens são muito eloquentes, são muito potentes, né? Então, esse trabalho aqui, que chama-se Mulheres de Alá, foi desenvolvido entre 1993 e 97, que é justamente esse período onde eu vi essa exposição. Ele é um trabalho do qual ela fala assim, né, que em 93, 97 produzi meu primeiro corpo de trabalho, uma série de fotografias totalmente preto e branco, intitulada Mulheres de Alá. Narrativas conceituais sobre o tema das mulheres guerreiras durante a Revolução Islâmica Iraniana de 1979, porque a mulher também iraniana pegou em armas, né, participou de uma revolução que depois se voltou praticamente contra ela, né? Em cada fotografia, escrevi texto caligráfico em farsi no corpo feminino: olhos, rosto, mãos, pés e peito. Vejam a delicadeza desse approach, né? A mulher islâmica, ela vive coberta. O que você pode ver de corpo é os olhos, o rosto, as mãos, os pés e o peito. Bom, o peito, jamais, mas assim, o peito aqui, né, quando você tem um decote. O texto é poesia de poetisas iranianas contemporâneas que escreveram sobre o tema do martírio e o papel das mulheres na Revolução. Como artista, assumi o papel de performer, posando para as fotografias. Ou seja, além do mais, essa primeira série das Mulheres de Alá, ela é muito
construída em cima de autorretratos, né? Então, ela se fotografava. Essas fotografias se tornaram retratos icônicos de mulheres muçulmanas intencionalmente armadas. Então, no entanto, cada imagem, o olhar submisso de cada mulher, sugere uma realidade muito mais complexa e paradoxal do que está por trás da superfície. E essa é uma questão que é muito interessante, né? Muito bonita, né? Porque essa coisa de trabalhar em cima do corpo, né? E trabalhar com a escritura, porque a escritura no Islã, ela é praticamente quase que a única forma de comunicação visível à parte da arquitetura. Porque é uma sociedade onde não existe praticamente a pintura. Você, ao contrário da tradição católica, que explorou a pintura assim largamente, né, na sua história, como uma forma de comunicar, no Islã é proibido, é profano você mostrar a imagem do profeta. Você não poderia jamais vestir alguém e falar isso aqui é Maomé, como fazem com o Cristo, né, barbudo e tal. Então, a escritura, depois, ela se desenvolveu, além do seu significado intrínseco, né, de comunicação, de palavras e tal, mas ela é muito bonita como desenho, né, como essas linhas, né, e, de fato, eles usam muito, aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui, né, isso aqui é praticamente uma construção gráfica usando palavras, né. Então, ela escreve e inscreve, né, esses poemas sobre a pele dela mesma. Então, isso também tem um significado bastante profundo, né, porque, na verdade, ela está representando o papel de mulheres que vivem no país da onde ela vem, né, e que não tem voz, né, não tem como se comunicar. Agora, são mulheres que também pegaram em armas por uma revolução e, portanto, você tem esse jogo aqui que ela coloca, né? Que você vê, às vezes a arma está apontada para você, observador, né? Como nesse caso aqui. A maioria das vezes está apontada para o observador, mas, nesse caso, com essas mãos de primeiro plano, também está apontada para uma pessoa que está ali na frente dessa arma, que não é você, ou talvez essas mãos sejam suas. Então, tem toda uma sugestão de uma relação, né, entre a mulher que é mãe, né, que é gerador da vida, né, e a arma, que é um instrumento de morte, né? Então, aqui ela está com um filho, né, e uma espécie de Madonna, assim, né, contendo dentro do próprio véu, né, esse menino, como se fosse quase que estivesse para nascer dali de dentro, né? E aqui do lado ela é uma mulher guerreira, com esse olhar, assim, muito impressionante, né, que foi a foto que eu usei para a chamada aqui dessa aula, né? E é um olhar que ele vai reto, assim, ele atravessa você, né? Uma coisa que tá além de, né? Que é um olhar que vem de dentro e vai para muito longe, né? Outra imagem que eu acho bastante impressionante é essa daqui, quer dizer, aqui o menino está nu, quer dizer, a criança, e ele está todo pintado, né? Ele está todo desenhado, ele se torna um pouco a pele aqui, no caso, né, como ela tem usado no trabalho dela, é como se fosse um livro, né, como se fosse um suporte onde você escreve uma história, né, e a fotografia registra. Então, o papel aqui da fotografia, como vocês podem perceber, é muito menos de uma, digamos assim, uma espécie de exercício de linguagem no sentido de usar a luz, muito contraste, etc., porque é tudo muito simples, né? E dessa simplicidade é que eu creio que nasce a força do trabalho dela, né? Existe uma tradição também islâmica, né? No Marrocos, por exemplo, as mulheres pintam as mãos, né? E escrevem, fazem desenhos e tal. Aqui, no caso dela, ela trabalha em cima da fotografia feita e ela escreve e pinta em cima da foto, né? Então, tem sempre essa relação aqui
da arma, né? E do corpo da mulher, né? Daquilo que você pode ver do corpo da mulher, o corpo proibido, o corpo escondido, né? Aqui, essa foto aqui eu acho bastante forte também, né? Que você tem essa espada aqui, segurada por muitas mãos de mulheres, né? Quer dizer, assim, tem uma ideia de coletividade, né? De que, porém, esta arma, né, que elas mantêm ali, é a arma também que é usada para subjugá-las, né? A situação da mulher no Irã é muito complicada. No final, eu vou até dar um toque aqui de um filme muito interessante que tem no MUBI agora, filme belíssimo, que fala a respeito dessa questão. Essa foto também acho muito forte, né? Porque quando você cobre o rosto, né, é uma atitude muito de interiorizar, né? E enquanto você interioriza, você, de alguma forma, ela coloca aqui uma toda uma comunicação simbólica escrita aqui, inscrita, né? Nos braços, nas mãos dessa mulher aqui. E aqui é ela também, como vocês podem ver, ela usa essa escritura de muitas maneiras, né? Quer dizer, aqui, por exemplo, você tem um caráter maior, em branco, escrito sobre preto. Depois, no rosto dela, o rosto dela está todo escrito em letras menores, mais transparentes. E aqui é ela trabalhando, são fotos recentes, né? Que foram publicadas num jornal, eu não me lembro se foi o Guardian, agora não me lembro qual foi o jornal, e dela trabalhando no estúdio. Ela já é uma senhora, é uma mulher muito bonita, né? Assim, sempre foi. E aqui estão os trabalhos, né? Em desenvolvimento e tal. Eu não pretendo assim esgotar o assunto, mas eu pretendo apresentar para vocês esse trabalho, e que eu considero, do ponto de vista conceitual, fotográfico, político, tudo, é um trabalho muito interessante, muito importante, porque a arte política, muitas vezes, ela se torna muito retórica portanto, muito datada e, portanto, desinteressante do ponto de vista, digamos assim, daquilo que a arte pode conter, que é uma abertura mental, né? Então, a arte, quando ela é muito política, muitas vezes ela tende a fechar em cima de um conceito maniqueísta para promover uma ideia e rechaçar aquilo que não está de acordo com essa ideia, né? Aqui, no caso dela, ela expande essa ideia de uma maneira que esta realidade que ela traz, tão particular, ela praticamente também funciona de metáfora para a situação da mulher no mundo, né? Porque eu tinha escolhido falar da Shirin Nesha no Dia da Mulher, que, né, houve um problema aqui que nós ficamos sem energia por causa de uma tempestade, eu acabei adiando uma semana, mas a ideia era falar dela no Dia da Mulher, porque o Dia da Mulher, o dia 8 de março, ele vem de uma situação muito trágica, né, onde 127, acho que foram operárias em Nova York, morreram queimadas em meio a uma onda de protestos por situações mais dignas de vida, né? Essas mulheres que morreram queimadas eram a maioria delas imigrantes, boa parte delas não regulares, e tinha até várias crianças, né, de 14, 17 anos. Era uma situação... A industrialização foi um bem, de certo modo, né, porque promoveu muito bem-estar, etc., mas as condições de trabalho eram absolutamente brutais, né? Assim, crianças que trabalhavam em períodos assim de 12, 15, 17 horas nas fábricas, né, por dia, não tem direito a descanso, não tinha nada, nenhum direito, né? Então, eu achei que esse trabalho dela, ele trazia para uma, assim,
uma reflexão sobre a situação da mulher que, embora na nossa sociedade seja muito diferente da realidade iraniana, também existe ainda, né, muito uma discriminação, né, a discussão desses dias aí nos jornais, assim, era justamente, e continua sendo sempre, né, a diferença salarial que a mulher tem com relação ao homem, ocupando os mesmos cargos, enfim, uma série de questões que são ainda relevantes, né? Mas aqui, no caso dela, ela desenvolve uma poética que é muito ligada com um mundo interior feminino, né? Com uma sensibilidade que traz justamente esse conflito, né? Isso que ela diz, esse paradoxo entre a força e a fragilidade, né? Entre a submissão e a manutenção de uma certa dignidade, né? Então, eu trouxe aqui, isso é uma das últimas coisas que ela fez, isso é bem recente, que é uma exposição numa galeria alemã, que é este Kunstverein de Munique, né, que chama Living in One Land, Dreaming in Another, que é muito bonito, né, o título também, porque é muito poético, porque faz referência a ela, porque ela vive nos Estados Unidos, mas ela sonha outro lugar, que é o país de origem dela, né? Então, eu trouxe aqui para mostrar como é que foi montada a exposição, porque eu acho interessante também, quando a gente se confronta com um trabalho como esse, assim, que ele é baseado numa grande profundidade, né, num grande respeito ao ser humano, numa série de coisas que vêm antes da questão de como você relata, mas é do que está no conteúdo, né? Eu achei interessante de ver como ela organiza o espaço, né? Então, aqui, por exemplo, você tem uma galeria onde todas as pessoas são absolutamente enquadradas da mesma maneira, iguais. Isso aqui passa, né, para quem vê, uma ideia de neutralidade, quer dizer assim, ninguém é mais importante que ninguém, né? Então, mas essas pessoas são todas vestidas de preto e elas estão olhando para você. Aqui, nesse caso, esses retratos, né, eles se revestem de uma outra significância, porque eles fazem parte de um discurso que é político, né? E essa daqui, por exemplo, essa parede desses retratos, ela se confronta com outros retratos de corpo inteiro de pessoas e tem todo um discurso aqui que sustenta isso. Agora, vejam bem, olha essa sala aqui como é diferente, né? Então, tem imagens maiores, imagens menores, tem toda uma organização que não é linear, né? Isso também tem outro significado. Eu acho que quando a gente vê um trabalho que tem uma substância assim, a própria maneira de mostrar também é interessante para que a gente reflita sobre o nosso próprio trabalho. Como é que você pode mostrar um trabalho, né? Então, aqui, por exemplo, tem uma grande diferença entre isso, que é radicalmente organizado, né? E isso que é caótico, entre aspas, porque aqui também tem uma ordem, mas é outra ordem, né? É uma ordem que faz com que você... É outra maneira de mostrar a diversidade, né? E, digamos assim, aquilo que é um traço comum entre as pessoas, né? Essa é outra sala, onde você tem aqui esses retratos que têm gestos todos muito parecidos nessa mão aqui, que pode ser que tenha um significado, né? Eu não sei, não entrei no mérito, mas aqui, por exemplo, tem duas que estão fora, que não têm o mesmo gesto, né? Agora, o gesto ritual, ele é muito importante nas sociedades, né?
Existem, a gente sabe que gestos, pequenos gestos com as mãos podem significar muitas coisas, uma oração, ou você xingar, ou você, enfim, tem toda uma delicadeza no apresentar a questão. Ao mesmo tempo, tem também uma unidade conceitual, temática, está todo mundo vestido de preto, as fotos são todas de preto e branco, são todos retratos, né? Então, essa ideia de sonhando com outro lugar, né? Isso aí também serve para, não é só para uma pessoa exilada como ela, né? Que isso funciona, mas a gente também talvez sonhe com outro lugar melhor, né? Com outro lugar mais justo, com outro lugar mais um pouco mais humano do que o que a gente está, muitas vezes, né? Essa daqui é uma imagem que é de uma série de 2002, que é imediatamente posterior àquele trabalho das mulheres de Alá, que teve muita repercussão, né? Então, eu vim aqui para aquela exposição que a gente acabou de ver, é recente, e voltando um pouco aqui para a história dela, eu acho que essa imagem ela é muito emblemática daquilo que o trabalho dela traz, porque o Irã é uma terra muito deserta, né? E árida, né? E esse árido, esse deserto, ele impõe um certo rigor na própria vida das pessoas, né? Porque nos lugares difíceis, né, assim como natureza, você precisa ter um certo rigor para sobreviver. E aqui, no caso aqui, por exemplo, é um ritual onde essas mulheres estão ali reunidas, mas em volta delas é um deserto de pedra, quer dizer, é um lugar assim muito duro, muito difícil, né? E eu tenho um livro dela que eu tenho há muitos anos, comprei na Itália, que é um livro muito bonito, que traz praticamente todo o trabalho dela até o momento, né, um livro assim, antológico, e que tem essa capa aqui bastante forte, né? E tem uma introdução desse Arthur Danto e da Marina Abramovic, que é uma artista montenegrina, que ela o Montenegro é um pequeníssimo país que fazia parte da antiga Iugoslávia, né? E a Marina é uma performer também, é uma artista conhecida no mundo inteiro há muito tempo, né? Creio que provavelmente vocês já ouviram falar, ou já conhecem o trabalho da Marina Abramovic, já veio inclusive várias vezes para o Brasil. E o trabalho dela sempre foi baseado em performance e sempre baseado em cima do corpo, né? E ela escreve um prefácio aqui para Shirin Neshat, que chama-se Uma Carta, porque ela diz que é estranho para ela, né, fazer um texto formal sobre a Shirin Neshat, né, e o trabalho dela, especialmente porque elas se conhecem e se admiram há muito tempo, né? Então, ela pensou em fazer uma carta, né? E que ela diz assim que nós frequentemente observamos que existem muitas similaridades entre a nossa história e a nossa personalidade artística, né? Nós duas viemos para Nova York, de terras distantes, assim, imersas em conflitos e injustiça, né? E tentamos falar disso, né? Do ponto de vista social, né, e político, né? Aí ela fala assim, interessante, nós não somos somente emigrantes, mas também nômades de uma modernidade ou pós-modernidade, uma espécie de modernidade ou pós-modernidade, porque hoje o mundo, as fronteiras são muito fluidas, né? Então você tem gente vivendo fora dos próprios países que estão muito ligados com aquela terra. Um outro, por exemplo, é o Emir Kusturica, o cineasta,
que ele tem um filme dele chamado Underground, que ele diz assim, ó, quando ele deu uma entrevista a respeito desse filme, que é maravilhoso, que fala da dissolução do país dele. Ele nasceu em Belgrado, que é ex-Iugoslávia, e estava no exterior, morando em Paris, quando começou a guerra nos Balcãs, e, de repente, o país dele não existia mais. Ele era de um país que não existia mais, né? Aí, então, ela diz assim, uma carta seria muito apropriada para essa situação. Eu grafei aqui essa frase, que eu acho muito interessante, que ela diz assim, olhando para você afetivamente, né, no primeiro lugar, e considerando isso através desse livro, eu me lembro de quanta energia a gente precisa para transformar a experiência pessoal num significado universal. Então, por quê? É difícil falar da própria história, porque você está mexendo com alguma coisa que é muito delicada, que é uma coisa muito... faz parte de você, da sua estrutura de ser, né? Tanto, por exemplo, um cineasta importantíssimo quanto Roman Polanski, ele foi fazer esse filme Pianista, que foi um filme maravilhoso, premiadíssimo, fantástico, com uma idade avançada já, porque ele falou, eu não... Porque é autobiográfico, uma história da família dele indo para o campo de concentração, e ele disse, eu não me sentia em condições de falar disso antes na minha vida, eu precisava chegar numa maturidade para poder tocar nisso, porque a dor era muito grande, né? Então, o trabalho da Shrine Shah, ele tem essas... depois se desenvolveu para o vídeo, para o cinema, né? Inclusive, ela tem uma premiação Leão de Prata no Festival de Cannes, com um filme que nós vamos ver daqui a pouco. Vamos ver o filme, não, falar dele. E esse filme Rapture, de 1999, é praticamente uma das primeiras experiências que ela fez em vídeo. É um filme belíssimo, assim, olhe só essa imagem. Você tem aqui o deserto que chega no mar, né? Então é uma interface de dois mundos completamente diferentes, né? Habitados por esses seres, assim, que são indivíduos, mas como se fossem escondidas, né? Escondidas dentro desse véu. Quer dizer, são mulheres que cada uma é um esconderijo, né? É muito estranho e, ao mesmo tempo, muito poético, muito bonito como imagem, né? A imagem dela é sempre muito forte, né? Esse Rapture é um filme onde ele mostra esse contraste entre o mundo masculino e feminino. Então, por exemplo, essa questão das mulheres que não podem se aproximar dos homens, né? Então, tudo que é masculino é separado do feminino, né? As mulheres são sempre cobertas, os homens... Então, ela fez essa performance, essa grande performance, aonde existem momentos, por exemplo, como esse aqui, que você vê, assim, uma audiência, né, que é dividida ao meio, né? De um lado mulheres, do outro lado homens, né? Aqui é outro ponto de vista dessa audiência, aqui é a mulher que olha para ela, né? É interessante também, acho interessante essa sequência, onde existe praticamente uma situação de rua, onde esse homem cruza com uma mulher e depois ele fica olhando para ela passar, né? Então tem toda uma situação assim que, do ponto de vista fotográfico, visivo, é muito significativa, mas sempre falando da mesma coisa, sempre usando de uma força expressiva que está baseada quase sempre na simplicidade, né? Essa aridez do deserto é um pano de fundo neutro para que ela possa desenvolver esse discurso,
reflexão sobre o papel da mulher, né, no mundo islâmico e, repito, né, acho que assim também no mundo. Né? Isso aqui, por exemplo, é uma sequência do filme, né, onde ela está aqui sozinha, nessa arquitetura gigantesca, né, que me dá uma sensação assim, de solidão, né? Assim, quer dizer, você está num lugar maravilhoso como esse, mas você está absolutamente só, né? E toda essa imponência, né, dessa coisa aqui, ela só serve para reforçar a sua solidão. Né? Esse aqui é o filme que ganhou a Palma de Leão de Prata em Cannes, chama-se Mulheres Sem Homens, né? Woman Without Men. E esse filme é muito interessante porque são praticamente 4 histórias de mulheres que vêm de um autor iraniano, vem de um livro, né? E que fala dessas mulheres durante o verão de 1953, que foi um momento importante na história do Irã, quando um golpe de Estado, para variar, patrocinado pelos Estados Unidos, né, despodestou o primeiro filme, alguém está falando do filme aqui, despodestou o primeiro-ministro eleito para colocar no poder o Shah, que era o Shah da Pérsia, né, o Shah, que é uma espécie de rei, né? E que depois a Revolução fundamentalista acabou tirando ele do poder e instaurou um regime assim de violência inaudita assim, com relação às mulheres, né? Uma sociedade que vive assim em limites muito estreitos, né? Até do ponto de vista da interpretação da própria religião, né, porque é muito rigoroso. Né? Então, esse filme conta 4 histórias, né? E essas 4 histórias convergem para um pomar, né? Onde, quer dizer, aqui ele vai falando de opressão sexual, de tentativa de se encontrar, né? Sempre são mulheres, né? E acaba nessa construção que vai acabar nesse pomar, que é um lugar onde uma dessas mulheres comprou para viver, né? Então são essas vidas paralelas, e o filme tem imagens muito fortes. Olha só que aqui é uma dessas histórias, né, dessa mulher que chama-se... peraí. Tá, aqui é uma dessas histórias que não está detalhada aqui, porque eu também, não, como eu disse, não posso contar tudo, mas vejam bem, essa ideia da Revolução, que interessante, esse canto aqui dessa rua, onde convergem, aqui tem o retrato do Shah, né, soldados armados, né, aquela história, né, que se repete, né, nessas revoluções, entre aspas, né, esses golpes de Estado, né, que instauram no poder aqueles que são mais convenientes para serem manipulados. Né? Qualquer semelhança com o golpe militar de 64 aqui no Brasil não é mera coincidência. Até porque estão sempre os Estados Unidos atrás. Né? E aí acontece aqui um conflito e tal, e entre essas histórias, né, dessas mulheres, eu acho muito tocante essa história aqui dessa Zarin, que é a história de uma prostituta que, desde pequena, ela cresceu numa espécie de hotel se prostituindo. Né? E um dia, quando ela está com um de seus clientes, ela não enxerga mais o rosto desse homem. Né? E daquele momento em diante, todos os clientes para ela tornam-se sem face. Né? Aí ela entre o horror e a vergonha, ela pensa que ela está sendo punida por Deus, né? E está enlouquecendo. Né? Então, ela vai buscar uma redenção num banho público, né?
limpar, para tentar limpar o seu corpo, né? Porque eu sentia que o corpo dela tinha essa coisa da própria atividade dela, a sujeira, né? E ela sangra, né, nesse lugar. É muito forte isso como imagem, né? Aí, quando ela sai desse prédio, desse banho público, ela descobre que todos os homens nas ruas não têm rosto, né? E aí ela corre para uma mesquita e vai rezar, pedindo a Deus que tire ela desse pesadelo, né? Imagina a loucura psicológica disso. Então, isso aqui, no livro que eu tenho, tem esses frames do filme, né? Mas olhem só que beleza, esses cenários, a direção, a gestualidade, né? Quando ela faz a coisa do gesto, né? É muito, muito importante, né? Eu acho assim, isso são retratos maravilhosos, assim, né? O que eu quero dizer também é o seguinte: um trabalho que é expressivo, muitas vezes, a maioria das vezes, ele nasce de uma profundidade, de uma reflexão de quem faz, né? Que se coloca ali também de uma maneira. Por isso que eu acho que a nossa empatia com alguma coisa, um trabalho artístico, ela vem muito do aspecto humano, né? Porque quando a gente toca o aspecto humano, todo mundo sabe o que é dor, todo mundo sabe o que é sofrimento, o que é solidão, o que é. Então, tem alguns botões, algumas coisas que você toca e você cria uma empatia ou uma rejeição, né? Aqui é ela menina, né? Então aqui ela vai para o banho público, tem essas cenas aqui, vejam, aqui de novo tem a coisa da criança, né? Ela coloca, então, as crianças podem aparecer nuas, né? Porque elas são, entre aspas, assexuadas, né? Aqui é a cena dela se lavando, toda cheia de sangue, e o menino olhando, né? Então, essa coisa da criança, colocar a criança em perspectiva dentro de uma narrativa como essa, é colocar a construção de um futuro também, né? Porque quando você tem uma criança dentro de um contexto adulto que está ali observando, que está ali participando, que está ali vendo isso, aquilo começa a fazer parte desse ser que será adulto, né? Então, é dali que se replicam as coisas, as verdades e as injustiças também, né? E eu queria encerrar aqui, então, essa apresentação aqui da Shireen Shah, para quem não conhece, com esses retratos, né, que fazem parte daquela exposição, né? E que aqui, não sei se dá para vocês perceberem, mas existe uma escritura finíssima em cima desses rostos, né? E o próprio gesto de escrever sobre a imagem, ele também, mesmo que não apareça no trabalho, também é performático, também é uma ação real em cima daquilo que você está produzindo, né? E essa daqui é um detalhe, né, que é muito impressionante, porque em cima das rugas, né, que conta um pouco a história de vida de uma pessoa, de um rosto, né, existem outras escrituras que também fazem parte, né, que às vezes estão dentro, mas que saem para fora aqui. Ela usa até, por exemplo, muitas vezes a escritura, aqui no caso não está nele, mas está na parede, né? E essa daqui é uma cena daquele filme, né, Mulheres Sem Homens, que eu acho muito bonita, porque essa imagem, para mim, ela evoca um pouco... primeiro, são duas pessoas que se olham, duas mulheres que se olham, como se ela mesma estivesse se procurando no meio desse bosque, né, que é muito também evocativo, que tem
uma beleza da cor, da luz e da sombra, mas ao mesmo tempo é muito complexo, né? Como se fosse uma representação também de um estado mental difícil, de confusão, de estar perdido no meio de uma situação que você não sabe bem onde você está, né? Bom, depois, como eu não sou muito bom de datas, eu vou contar rapidamente para vocês aqui a biografia dela. Ela nasceu em 1957, nessa cidade que chama-se Qazvin, no Irã. Vive e trabalha em Nova York, deixou o Irã em 74 para estudar em Los Angeles e ficou na Califórnia, se formou na Universidade de Berkeley e se mudou para Nova York, onde se casou com um curador de arte coreano, e os dois abriram esse espaço para exibição e performance que chama Storefront for Art and Architecture. Ela voltou a Irã em 1990, 11 anos após a Revolução Islâmica, e ficou chocada com o que viu. A partir daí, ela produziu essa primeira série, Woman of Allah, né, Mulheres de Allah, composto por narrativas conceituais, como a gente viu, sobre as mulheres guerreiras durante a Revolução. Ela, hoje, creio que já expôs e participou dos espaços mais privilegiados para a exposição do mundo, né? Museus, galerias e festivais de cinema, respeitadíssimo o trabalho dela. E o trabalho aqui é uma imagem final, né, assim, dela, né? Então, eu acho que dentro desse trabalho que ela faz, né, tem algumas coisas que são muito interessantes para a gente poder observar. Primeiro, partindo do princípio que a gente acha sempre que precisa de muita coisa para produzir alguma coisa. Não é verdade. Precisa só de que as coisas tenham substância, porque quando as coisas têm substância, você conecta com as pessoas. E aqui, no caso dela, eu creio que é evidente, né? Enfim, para terminar, como eu tinha já anunciado, eu vou deixar aqui para vocês uma sugestão, se vocês se interessam por essa questão, também da mulher iraniana. Esse filme chama-se Holy Spider, né, a Aranha Sagrada. É um filme belíssimo. E essa mulher ganhou, essa atriz, né, ganhou um prêmio de melhor atriz em Cannes por essa atuação. Este filme é de um diretor iraniano que vive na Dinamarca, porque não pode mais voltar para o Irã. E ele conta a história de um assassino, né, de prostitutas. E esse homem, paradoxalmente, é mais ou menos ignorado pela polícia, que deixa ele agir indisturbado, até que chega essa mulher aqui, jornalista, e vai atrás da verdade. Enfim, é um filme muito bem dirigido, muito forte, muito interessante. Assim, eu acho que eu coloquei aqui também porque acho que segue na mesma linha de colocar a mulher nessa posição tão difícil, né, de ter que se defender de tudo, de não ter direito nenhum para nada, né? Então, eu sugiro fortemente que vocês assistam. É um filme muito interessante. Bom, aqui acaba a minha exposição sobre a Shireen Shah. Espero que vocês tenham curtido. Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre essa nossa conversa, estou por aqui. Pode falar.